motivações diferentes, muitos jovens aderem a dietas que refletem também um estilo de vida. Por serem contra a exploração e a morte de animais, alguns se tornam vegetarianos. Pesquisas apontam que 8% da população brasileira é vegetariana e o mercado para atender a essa nova demanda vem crescendo. Os hábitos e os mitos sobre as pessoas que não se alimentam de carne serão discutidos no Papo de Juventude de hoje. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigada, deputado, mais uma vez aqui pela sua participação. Eu vou começar a nossa conversa com a doutora Fernanda, que ela é pediatra e nutróloga também, né, doutora Fernanda? Sim, isso mesmo. Para quem está nos assistindo entender o vegetarianismo, as vertentes do vegetarianismo, né, o que abrange, quais são os tipos que tem? A gente considera vegetariano o indivíduo que não come nenhum tipo de carne, né? Não come peixe, não come frango e não come carne vermelha, né? Dentro do vegetarianismo, a gente vai ter o lacto vegetariano, que seria aquele que consome leite e derivados, mas não consome carne. A gente tem o ovo lacto vegetariano, que consome, além do leite, consome ovos. Você tem só o ovo vegetariano, que não consome leite nem derivados, mas consome ovos. E tem um vegetariano estrito, que é conhecido como vegano. E aí a gente vai cair naquela situação do veganismo, né? Que não é um estilo alimentar. Na verdade, o vegano é uma pessoa que se preocupa além da alimentação. Então, ele não vai usar nenhum tipo de produto de origem animal. Ele não vai usar, por exemplo, se for uma mulher, não vai usar maquiagem que seja testada em animal, medicamentos que sejam testados em animal, qualquer alimento, né? roupa, De sapato, couro. Bolsa de couro, produto de limpeza. Então, por exemplo, É um estilo de vida mesmo, né? Por exemplo, amaciante de roupa tem produto de origem animal. Então, o vegano, ele faz o seu próprio amaciante, só para dar um exemplo da extensão do que eu estou falando. Então, quando a gente se refere à alimentação, o termo melhor é vegetariano estrito. Não inclui nada de origem animal. Mel, leite, ovos, laticínios, nada disso. Deputado, o senhor é vegetariano não, né? Não mesmo. Aliás, eu estou aqui aprendendo. Hoje estou muito curioso para aprender aqui com essas pessoas que eu admiro, né? Eu queria estar no grau de evolução delas, né? Até porque a gente percebe hoje que o consumo de carne hoje é desenfreado e traz sérios problemas, inclusive para o meio ambiente. É um dos grandes problemas hoje ambientais, é o gigantesco consumo de carne da humanidade, né? A gente vive, na verdade, um colapso. Eu não sou daqueles que tem que ter a obrigação de ter carne no prato. Eu realmente não sou assim, aquele carnívoro, mas como carne, né? Como crustáceos, gosto de peixe, frango, como até mais carne branca do que vermelha. Mas eu ainda não cheguei no grau de evolução deles. Carne branca é carne. É carne também, isso, exato. E o peixe sofre. Você já pensou em morrer afogado? O É peixe. verdade, claro. Eu não cheguei no grau de evolução, infelizmente, ainda deles, e também não estou motivado a chegar. Mas eu acho super admirável e interessantíssimo, né? Essas colocações aqui feitas por eles. Pois é, porque quem está aqui são jovens vegetarianos que é mais aderem a interessante, esse estilo de vida e vão contar esses hábitos dele. Andréia, você é vegetariana há quanto tempo? Eu nunca fui vegetariana, eu sou Vegana há mesmo. 4 anos. Há 4 anos. E por que você resolveu adotar esse estilo de vida? Bem, tinha uma pessoa na minha sala que eu nunca tinha ouvido muito falar a respeito do veganismo em si, só do vegetarianismo, e eu fiquei curiosa. Então ela me explicou e recomendou alguns documentários para assistir. Então, depois de ver Terráqueos e outros documentários seguidos, eu só não consegui mais, sabe, encarar da mesma forma. Eu acho que uma vez que você recebe informação, ou você faz alguma coisa, ou você continua numa hipocrisia, se você não se importar de alguma forma e não fizer nada, ou você faz alguma mudança. Então... E que tipo de informação você adquiriu com esses documentários? Porque a gente sabe que tem a questão
do sofrimento dos animais, tem a questão da poluição, desmatamento, são muitas coisas ali envolvidas, né? Eu acho que foi todas essas informações, assim, tanto do sofrimento dos animais, porque muitos deles mostram explicitamente como são os processos, o que fazem com os animais, na questão, eu ia comentar quando você falou de peixe, frango, que muita gente acaba falando, mas não é carne vermelha, mas, sabe, continua sendo um sofrimento e continua fazendo mal ao meio ambiente. A pesca predatória, por exemplo, acaba com a biodiversidade marinha. Para conseguir poucos peixes, assim, eles pegam uma rede e matam muitos animais marinhos. Então, também é igualmente ruim, assim, para o meio ambiente. Eu vi, além do sofrimento animal, também a questão do meio ambiente, o que a agropecuária, a pecuária, né, isso tudo faz. Porque a gente sabe que tem pesquisas que mostram que para produzir 1 quilo de carne bovina são usadas de 10 a 20 mil litros d'água, né? Então é bastante coisa, né? Eric, você também é vegano, né? Sim. Mas tem menos tempo. Tem pouco tempo, tem 7 meses que eu me tornei vegano. E por que você quis seguir esse estilo? Olha, diferentemente da colega aqui, eu me tornei vegano pelo motivo contrário. Primeiro, eu acreditei na questão do meio ambiente, que eu sempre fui muito ligado, sempre estudei bastante. E aí eu comecei a ver que eu era muito hipócrita. No meu segundo, no meu terceiro ano, eu tomava banho de balde para reduzir o consumo de água. Eu fazia várias coisas assim, de regar planta, de forma a diminuir o consumo. Ia de bicicleta, não pegava ônibus. E aí eu comecei a perceber que isso tudo não era nada, sabe? Não importava quantos banhos de balde eu ia tomar, quantos litros de água eu ia reduzir. E isso era insignificante em comparação à quantidade de água necessária para a produção de 1 quilo de carne, ou simplesmente para aquelas fazendas ecológicas de peixe, onde tem que ficar trocando a água para aumentar a oxigenação, e é um absurdo. E aí depois que eu me tornei vegano, nesses curtos 7 meses, eu comecei a olhar para o lado ético. Eu percebi que direitos humanos, na verdade, a essência deles, que é o não sofrimento, ele é uma seletividade extrema quando a gente acredita que só os humanos são merecedores da proteção. A gente percebe que esse sofrimento, que deve ser minimizado, ele é passado aos animais também. Esse discurso do opressor é sempre reproduzido. Tenta buscar uma seletividade para se eleger e não consegue olhar para o lado dos oprimidos, que é o que o deputado aqui, acho que falou da questão do peixe, que come carne branca. Em defesas, né? Porque eles não têm ali como reagir, como se defenderem. Sim, né? Exato. Eles não têm uma voz. E muitas pessoas ainda têm a visão romantizada de uma fazenda bonitinha, onde é tirado na mão, onde o peixe é pescado. Toda propaganda que a gente vê, seja de leite, de margarina, de manteiga, tem sempre uma vaquinha feliz num campo verde lindo, né? E dá para passar essa impressão de que, não, esse leite aqui, agora tem até leite orgânico, né? Eu fico imaginando como é que é um leite orgânico, né? Porque, assim, a vaca, ela produz leite para o filhote. Unicamente isso. Ela está produzindo leite porque ela gerou um filho. Então, uma coisa que me fez parar... Antes de eu ser vegetariana, eu tomava muito leite. E o que me fez parar com o leite foi quando eu me dei conta de que... Caramba, se eu estivesse amamentando minha filha, como seria alguém vir e tirar ela do meu peito e pegar uma outra criança e colocar no meu peito? Porque é isso que acontece. Na verdade, a gente tira o filhote, tira o bezerro da vaca e pega lá e coloca uma máquina na teta da vaca para ela dar leite para adulto que não precisa de leite, porque a gente não precisa de leite. Agora, Fernanda, você como médica, né, em relação a vitaminas, minerais que um vegetariano tem, que pode adquirir através da alimentação, há muito esse mito, né, de que por mais que seja bom para a saúde, previne câncer, questão hormonal, a carência de vitamina, a B12, por exemplo, como é que é possível suprir essas vitaminas que tem na proteína, né, em alimentos de origem animal? Bom, eu vou começar falando o seguinte, nenhuma alimentação ela vai suprir 100% das nossas necessidades. Vai sempre haver necessidade de algum tipo de suplementação. Acontece que é como que um milagre, assim, quando você fala que você não está comendo carne, todo mundo quer saber como é que está a sua proteína, como é que estão as suas vitaminas. E ninguém se preocupa. Quando você come carne, ninguém faz exames para saber como é que estão as vitaminas, como é que estão os nutrientes.
ninguém se preocupa. Eu também não me preocupava, né? Na verdade, eu me tornei nutróloga quando eu parei de me alimentar com produtos de origem animal. Eu comecei a estudar como médica, porque eu tinha muita dificuldade de encontrar profissionais que me orientassem, porque todo mundo fala, mas você vai ficar anêmica, mas você já é magra, e agora como é que vai ser? Você vai morrer, você vai ficar desnutrida, você isso, tem você aquilo. Mitos, né? E, pois é, tem todos esses mitos. E eu tenho uma filha que eu falei, bom, eu não vou ser hipócrita e não vou comer e vou trazer para dentro da minha casa se eu parei de comer por conta de sofrimento animal. Então, respondendo a sua pergunta, com relação às vitaminas, a alimentação vegetariana, ela é completamente saudável e oferece todos os nutrientes, à exceção da vitamina B12, que só é conseguida através ou de produtos suplementados, tem alguns produtos que são suplementados, ou então suplemento vitamínico mesmo, né? Agora, a deficiência de B12, ela não acomete só pessoas que não comem carne. Eu atendo no meu consultório também pessoas que comem carne, né? Eu não deixo fechado para isso, embora eu sempre tente, né, mostrar o impacto na saúde da alimentação sem carne. Meu próprio pai, né, fez exames e estava com a B12 baixa, e ele come carne. Então, assim, tem alguns mitos com relação ao ferro, por exemplo. Eu, como pediatra, vou trazer um dado aqui. 40% das crianças menores de 7 anos têm deficiência de ferro, anemia ferropriva. Isso a gente está falando dados do Brasil inteiro, tá? Então, a gente não está incluindo só a criança vegetariana, não. Tanto isso é verdade que o Ministério da Saúde tem um programa de suplementação de ferro, porque já sabendo que tem essa deficiência, da mesma forma que o iodo é adicionado ao sal, quem participa, as populações mais carentes que frequentam postos de saúde, são beneficiadas desse programa. Você suplementa ferro para crianças na faixa etária de 0 a 2 anos de idade. Agora, na suplementação do B12, não teria também alguma origem animal para fazer esses suplementos? Não, a vitamina B12 ela é sintética, é sintetizada em laboratório. Tá? Então, não tem... É totalmente free, né? Crueldade. Cruelty free, como dizem. Tá se animando, deputado, a virar vegetariano? Estou achando super interessante, claro. Eu não vou ser hipócrita também de dizer que eu cheguei nesse grau de evolução, né? Eu tenho que ser verdadeiro. Eu realmente como carne, como alimentos de... E não é um processo simples e fácil, né? É algo que impacta também no seu organismo, que tem um costume, e você tem que criar os hábitos novos, tem a questão cultural, ou seja, uma série de fatores. Eu não acredito também, com toda a simplicidade aqui, né? E também... parabenizando vocês pelas atitudes, mas também não imagino que seja uma coisa que você vai fazer da noite para o dia. Não é uma coisa tão simples quanto parece, no meu campo de visão, né? Acho que você talvez passe por um impacto, é uma decisão muito complexa você tomar. Agora, eu sei, por exemplo, que quando eu fico uma semana sem comer carne, faz bem para o organismo, você se sente o corpo mais leve, faz bem, a gente sente que você fica diferente. A gente vai saber mais sobre o vegetarianismo, tirar essas dúvidas aí com essa galera, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.